Nesta edição, vamos falar com o Procurador de Justiça Valberto Lira, o segundo subprocurador-geral de Justiça em exercício no Ministério Público Paraibano. Ele vai falar sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público Brasileiro. Procurador, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso estúdio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar à população de João Pessoa e de resto da Paraíba, transmitindo principalmente essas ações do Ministério Público com seu cunho social. Procurador, o que é a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição instituída pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2014? Existe um adágio popular que diz que o pior acordo é sempre mais frutífero do que a pior das questões. E isso nós podemos trazer, logicamente, de uma maneira mais incisiva para as batalhas judiciais. E foi com base nesses dados que o Conselho Nacional do Ministério Público, após a realização de profunda coleta de dados sobre as demandas judiciais, verificou que era uma grande oportunidade do Ministério Público ter cada vez mais o seu cunho social, mediando os conflitos em qualquer de suas áreas. E isso faz com que continuemos, e nós já sabemos que o Ministério Público, principalmente as nossas promotorias de direito difuso, elas já têm esse fito de resolução extrajudicial desses conflitos. E agora nós vamos, logicamente, elastecer esse campo de atuação para todas as áreas que o Ministério Público tiver uma atuação. Então, é esse o grande desafio, vamos dizer assim, ao Ministério Público da Paraíba, que é a implementação dessa nova política que está já delineada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. De que forma essa política impacta a atuação dos promotores e procuradores de justiça? Impacta de uma maneira muito efetiva. Primeiro porque nós vamos ter a necessidade, e isso é muito também gratificante para nós, de nós termos um diálogo mais incisivo e direto com as populações. Por outro lado, nós vamos ter um trabalho maior, uma responsabilidade maior, para que nós formemos verdadeiramente os conciliadores, principalmente os conciliadores populares, porque nós sabemos que aqueles que moram naquele ambiente onde acontecem os conflitos são geralmente as pessoas que mais capacidade têm de gerenciar e de encontrar uma solução amigável. E essa composição, logicamente, passará por esse novo desafio que nós vamos ter que formar lideranças que se transformem em conciliadores para que nós possamos efetivamente afastar cada vez mais a população das lides dos tribunais, das lides judiciárias, porque é algo que nos desencanta quando nós vemos anos e anos um processo sem solução. Quais os maiores desafios para a implementação dessa política nos ministérios públicos? Como eu disse anteriormente, essa nova feição, essa nova atuação, esse novo norte, esse direcionamento, nós vamos ter que nos aproximar cada vez mais das comunidades. E essa busca por essas parcerias vai fazer com que nós saiamos cada vez mais dos nossos gabinetes, principalmente quem vai trabalhar nessa área, para que nós busquemos esse diálogo com as comunidades e, a partir daí, nós temos uma solução mais efetiva e mais resolutiva e rápida dessas questões, porque esse será o grande impacto que trará para nós que fazemos o Ministério Público. Procurador, como está atualmente o Ministério Público paraibano em relação à implementação dessa política? Nós criamos o núcleo, logicamente, para cumprir a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, e agora nós estamos numa fase de estruturação. Estamos vendo quais são os caminhos, estamos vendo quais são os movimentos sociais e as associações comunitárias que nós devemos procurar para esse diálogo, e a partir daí, efetivamente, nós esperamos que o mais tardar até o fim do ano de 2018, nós já tenhamos vários núcleos instalados, principalmente nas nossas comunidades. E o que essa política tem a ver com a estratégia nacional de não judicialização? Isso é uma resposta,
Todos nós sabemos, todos nós temos conhecimento, quase todos nós já sofremos quando necessitamos demandar judicialmente. O grande caminho, o longo percurso, o enorme tempo que se perde para que se chegue a uma solução de questões judiciais. Esporadicamente, isso fica a critério, infelizmente, de dados, e hoje só se trata com números. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, faz mutirões e mutirões para determinada área, porque só interessa número, resolutividade em termos de números de soluções daquelas questões judiciais. Nunca se preocupa com a solução efetiva para assegurar o direito do cidadão. Eu quero número. Esse é o grande erro, acredito eu, e que nós estamos a caminhar. Por conta disso, o Conselho Nacional do Ministério Público, volto a dizer, desde 88 que o Ministério Público tem esse perfil social, nós estamos enveredando, agora sim, pelo caminho correto, que é da solução extrajudicial de qualquer conflito. Procurador, de que forma a negociação, a mediação e a conciliação podem ser ferramentas eficazes no trabalho dos promotores de justiça? Efetivamente, porque veja, como eu disse anteriormente, a nossa preocupação maior é nós criarmos lideranças e conciliadores nas próprias comunidades. Por quê? Porque eles se conhecem. José, conciliador, ele conhece Antônio, que tem uma questão com Severino. São vizinhos e tem aquela vivência do dia a dia daquela comunidade. Então fica muito mais fácil do que nós, que chegamos apenas naquele momento, buscar uma solução. E como são pessoas que trabalham, que convivem naquela sociedade, naquela comunidade, logicamente vai trazer um grande contributo para nós do Ministério Público, para que nós possamos efetivamente cumprir essa determinação e tirarmos cada vez mais a população das questões judiciais. Procurador, para finalizar nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse sobre os benefícios que essa política traz para a população. Para a população, eu acredito que é quem mais vai se beneficiar diante dessa agilidade que nós vamos dar à solução desses conflitos, qualquer que seja ele. Então, ao invés de se aguardar anos e anos para que nós tenhamos uma solução de uma demanda judicial, às vezes até uma simples questão de um problema de vizinhos, nós vamos ter com esse núcleo de conciliação a oportunidade de uma solução efetiva, rápida, eficaz, e que nós possamos ver estabelecida a paz naquelas comunidades e daqueles contendores. Isso é o que mais nos interessa. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre assegurando que nós, que fazemos o Ministério Público da Paraíba especificamente, estamos imbuídos dessa grande responsabilidade de buscarmos que as pessoas se entendam e que evitem, logicamente, as questões judiciais que tanto tempo leva para que algumas vezes se chegue a uma solução. Muito obrigado mais uma vez. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa. – 55% dos adolescentes entre 13 e 15 anos já experimentaram bebida alcoólica. Esse consumo precoce pode causar problemas de saúde, dependência, mau rendimento escolar, acidentes e violência. Quem vende ou fornece bebida alcoólica a crianças e adolescentes pode ser preso e multado em até R$10.000. Denuncie. Prevenir é proteger. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba.